Capítulo 7. Sombras e árvores altas. A trilha dos porcos corria perto das pedras amontoadas à beira da água do outro lado da ilha, e Ralph estava satisfeito de seguir Jack. Se fosse possível fechar os ouvidos à lenta sucção do mar e à fervura de cada ressurgimento, se fosse possível esquecer como eram pardacentas e inóspitas as áreas cobertas de samambaias dos dois lados da trilha, seria até possível tirar o monstro da cabeça e sonhar um pouco. O sol tinha passado da vertical e o calor da tarde se fechava em torno da ilha. Ralph passou um recado à frente para Jack. E, quando se depararam novamente com árvores frutíferas, o grupo todo parou para comer. Sentando-se, Ralph tomou consciência do calor pela primeira vez naquele dia. Descolou com desgosto a camisa cinzenta do corpo e se perguntou se conseguiria empreender a aventura de tentar lavá-la. Sentado sob um calor que lhe parecia incomum até mesmo para a ilha, Ralph dedicou-se a planejar cuidados pessoais. Gostaria de ter uma tesoura e cortar o cabelo. Empurrou o emaranhado para trás. Cortar aquele cabelo imundo e deixá-lo com mais ou menos 1 centímetro só de comprimento. Adoraria tomar um banho de banheira com sabão. Passou a língua explorando os dentes e concluiu que uma escova de dentes também cairia muito bem. E ainda havia as unhas. Ralph virou as mãos e examinou as unhas. Estavam roídas até o sabugo, embora ele não tivesse a menor lembrança de retomar o hábito e nem de qualquer momento em que houvesse se entregado a ele. Daqui a pouco vou estar chupando o dedo. Olhou em volta, furtivamente, mas ninguém deu sinal de ter ouvido. Os caçadores estavam sentados ao redor, enchendo a barriga com a refeição fácil, tentando convencer-se de que conseguiam extrair energia suficiente das bananas e daquela outra fruta gelatinosa cinza esverdeada. Lembrando que no passado costumava ser um menino limpo, Ralph passou em revista os outros garotos. Estavam todos sujos, mas não com a sujidade espetacular de meninos que tivessem caído na lama ou ficado encharcados no dia de chuva forte. Nenhum deles era candidato óbvio a uma ducha, mas ainda assim, o cabelo comprido demais, emaranhado em alguns pontos, com uma folha seca ou um ramo preso aqui e ali. Os rostos mais ou menos limpos, graças ao processo de comer e suar, mas marcados nos cantos menos acessíveis por uma espécie de sombra. Roupas gastas, endurecidas como as dele pelo suor, usadas não por decoro ou conforto, mas por puro costume. A pele do corpo coberta por um cascão salgado. Descobriu, com um pequeno sobressalto do coração, que eram essas condições que hoje considerava normais, e não se incomodava mais com elas. Suspirou e jogou fora o talo de onde tinha destacado uma fruta. Os caçadores já se afastavam para se aliviar na mata ou perto das pedras. Virou-se e olhou para o mar. Ali, do outro lado da ilha, o panorama era totalmente diverso. Os prodígios tênues das miragens não resistiam à água fria do oceano, e o horizonte se recortava num azul duro. Ralph saiu caminhando até as pedras. Mais abaixo, quase no mesmo nível do mar, era possível acompanhar com os olhos a passagem incessante das ondas bojudas do mar profundo. Tinham quilômetros de largura, muito diferentes das ondas que se quebravam contra algum obstáculo ou das cristas que se elevavam em águas rasas. Percorriam a ilha de ponta a ponta
aparentando indiferença, como que empenhadas em alguma outra atividade. Eram menos um avanço do que um solene movimento de sobe e desce de todo o oceano. Primeiro o mar era sugado para baixo, com a água que se retirava caindo em cascatas e cachoeiras, refugiando-se debaixo das pedras e deixando as algas emplastradas como cabeleiras reluzentes. Em seguida, depois de uma pausa, o mar acumulava forças e subia com rugido, cobrindo irresistível a costa rochosa e as pontas de pedra, escalando os pequenos desfiladeiros, lançando finalmente um braço de mar por uma garganta adentro até parar a menos de 1 metro de Ralph, apenas aflorado por dedos de espuma. Onda após onda, Ralph acompanhou o fluxo e o refluxo das águas, até alguma coisa no caráter remoto do mar entorpecer seu cérebro. Então, aos poucos, a extensão quase infinita daquele território acabou por atrair seu pensamento. Ali estava o divisor, a barreira. Do outro lado da ilha, envolto ao meio-dia em miragens, defendido pelo escudo da Laguna Tranquila, era possível sonhar com resgate. Mas ali, diante da brutalidade obtusa do oceano, dos quilômetros de separação, qualquer um se sentia oprimido, desamparado, condenado. Qualquer um se sentia. Simon estava falando quase no seu ouvido. Ralph descobriu que tinha se agarrado à pedra com as 2 mãos doloridas, que tinha um corpo arqueado, os músculos da nuca retesados, a boca tensa e aberta. Você vai voltar para o lugar de onde veio? Simon assentia com a cabeça enquanto falava. Estava apoiado num dos joelhos, olhando de uma pedra que se segurava com as 2 mãos. Sua outra perna chegava até a altura da cabeça de Ralph. Ralph ficou intrigado e examinou o rosto de Simon, em busca de uma explicação. Quer dizer, é tão grande? Simon assentiu com a cabeça. Assim mesmo, mas você vai voltar, sim, pelo menos eu acho que vai. Parte da tensão tinha abandonado o corpo de Ralph. Ele olhou para o mar e depois dirigiu um sorriso amargo a Simon. Tem um navio aí no seu bolso? Simon sorriu e abanou a cabeça. Então como é que você sabe? E quando Simon continuou sem dizer nada, Ralph declarou secamente: Você é doido. Simon abanou a cabeça violentamente até seus cabelos grossos e negros voarem de um lado para o outro por sobre o seu rosto. Nada disso. Eu só acho que você vai voltar, sim. Por um tempo, nada mais foi dito, e então, de repente, trocaram um sorriso. Roger chamou de um recanto coberto de samambaias. Venham ver! O solo estava pisado perto da trilha dos porcos e havia excrementos fumegantes. Jack debruçou-se sobre eles como se adorasse aquilo. Ralph, a gente precisa de carne, mesmo caçando a outra coisa. Se for na direção certa, vamos caçar. Tornaram a partir os caçadores um pouco aglomerados por medo do monstro referido, enquanto Jack seguia à frente como batedor. Avançavam mais devagar do que Ralph desejaria. Ainda assim, até certo ponto achava bom andar mais lentamente com a lança na mão. Jack se deparou com alguma outra emergência da sua especialidade e a fila parou. Ralph se encostou numa árvore e na mesma hora se entregou a devaneios. Era Jack que estava encarregado da caçada e depois ainda teriam tempo de chegar ao alto da montanha. Uma vez, mudando-se com seu pai de Chatham a Devonport, tinha morado num chalé à beira do pântano. Na sucessão de casas que Ralph conheceu, esta se destacava com uma clareza especial,
porque depois dela tinha sido mandado para o colégio interno. Mamãe ainda estava com eles e papai voltava para casa todo dia. Pôneis selvagens apareciam na cerca de pedra no fundo do jardim e nevava. Logo atrás do chalé ficava uma espécie de depósito e a pessoa podia ficar deitada ali, vendo os flocos carregados pelo vento. Dava para distinguir o ponto úmido onde cada floco de neve morria. Em seguida, você podia marcar o primeiro floco que caía sem derreter, e o chão ia ficando todo branco enquanto você olhava. Depois, podia entrar quando começava a sentir frio e ficar olhando pela janela, para além da chaleira de cobre polido e do prato com os homenzinhos azuis. Quando você ia para a cama, ganhava uma tigela de flocos de milho com açúcar e creme. E os livros ficavam na prateleira ao lado da cama. E 2 ou 3 sempre ficavam deitados por cima, porque ele não se dava ao trabalho de arrumá-los de volta. Traziam as páginas dobradas e muitos rabiscos. Lá estava o livro colorido e reluzente sobre Topsy e Mopsy, que ele nunca tinha lido porque falava de 2 meninas. E mais o livro sobre o mágico que a pessoa lia com uma espécie de terror contido, pulando o desenho terrível da aranha na página 27. Tinha um livro sobre as pessoas que desenterravam coisas, no Egito. Tinha o livro dos trens para meninos, o livro dos navios para meninos. Ele os via nitidamente à sua frente. Poderia estender o braço e pegar cada um, sentir seu peso e a facilidade lenta com que o livro gigante para meninos deslizava até ele e se abria na sua mão. Tudo estava bem. Tudo era alegre e amistoso. A mata crepitou à frente deles. Os meninos pularam enlouquecidos para fora da trilha, enredando-se nos cipós, aos gritos. Ralph viu Jack ser derrubado e cair, e em seguida uma criatura galopava pela trilha na sua direção, com as presas cintilantes e um grunhido assustador. Ralph se descobriu capaz de calcular friamente a distância e fazer pontaria. Com o porco do mato a menos de 5 metros, arremessou a lança ridícula de madeira que carregava. Viu que ela atingia um enorme focinho do bicho e ficava presa ali por algum tempo. O ronco do porco do mato se transformou num guincho e ele desviou de lado. A trilha se encheu novamente de meninos aos berros e Jack voltou correndo, enfiando a lança no mato. Por aqui! Mas ele vai ver a gente! Por aqui, já disse! O porco do mato se afastava deles. Encontraram outra trilha paralela à primeira e Jack saiu correndo por ela. Eu acertei nele! A lança se enterrou no... Em seguida, chegaram inesperadamente a um espaço aberto junto ao mar. Jack avançou um pouco pela pedra nua, com um ar ansioso. Ele sumiu! Eu acertei nele, tornou a dizer Ralph, e a lança se enterrou um pouco. Sentia necessidade de testemunhas. Vocês não viram? Maurice assentiu com a cabeça. Eu vi, acertou bem no focinho, pimba! Ralph continuou a falar muito animado. Eu acertei mesmo nele. A lança se enterrou, ele está ferido. Expôs-se satisfeito à luz do novo respeito dos demais e sentiu que, no fim das contas, caçar era bom. Acertei bem nele e acho que era um monstro. Jack voltou. Não era um monstro, era um porco do mato e eu acertei ele. E por que não agarrou o bicho? Eu tentei. A voz de Ralph aumentou. Mas um porco do mato. Jack corou de repente. Você disse que ele ia ver a gente. Por que você jogou a lança? Por que não esperou? Estendeu o braço. Olha só.
virou o antebraço para que todos pudessem ver. Do lado de fora havia um corte. Não era grande, mas sangrava. Foi ele com aquele dentão. Não consegui baixar a lança na hora certa. A atenção se concentrou em Jack. Você está machucado, disse Simon, e devia chupar a ferida, como Berengária de Navarra. Jack chupou a ferida. Eu acertei o porco, disse Ralph em tom indignado. Acertei nele com a minha lança. Eu feri o bicho. Tentava atrair a atenção geral. Ele vinha pelo caminho. Joguei a lança nele, assim. Robert rosnou para ele. Ralph entrou na brincadeira e todos riram. Logo estavam todos desferindo estocadas de lança na direção de Robert, que fingia tentar fugir. Jack gritou. Forma uma roda! A roda começou a girar. Robert começou a guinchar de terror fingido, depois de dor verdadeira. Ai, para com isso! Está me machucando! O cabo de uma lança o atingiu nas costas e ele caiu no meio dos demais. Segura bem! Agarraram seus braços e pernas. Ralph, arrebatado por uma excitação densa e súbita, agarrou a lança de Eric e ameaçava ferir Robert com ela. Mata! Mata! Na mesma hora, Robert começou a gritar e se debater com uma força frenética. Jack o segurava pelos cabelos, com a faca na mão. Atrás dele estava Roger, que se esforçava por se aproximar mais. Os gritos foram aumentando de volume, ritualmente como o último momento de uma dança ou uma caçada. Mata o porco, corta a goela, mata o porco, cai de pau. Ralph também se esforçava para chegar mais perto. Atingir algum ponto daquela carne bronzeada e vulnerável. O desejo de esmagar e ferir era irresistível. O braço de Jack desceu. O círculo arquejante dos meninos gritou de entusiasmo e produziu o som de um porco agonizante. Em seguida se calaram, ofegantes, ouvindo os gemidos assustados de Robert. Ele limpou o rosto com o braço sujo e fez um esforço para recuperar sua boa posição. Ai, minha bunda! Esfregou tristemente o traseiro. Jack rolou de lado. Foi uma boa brincadeira. Só uma brincadeira, disse Ralph, encabulado. Uma vez eu me machuquei num jogo de rugby. A gente precisava era de um tambor, disse Maurice. Aí podia fazer as coisas direito. Ralph olhou para ele. Como assim? Fazer direito? Sei lá, mas precisava de uma fogueira, eu acho, e de um tambor para marcar o ritmo. O que a gente queria era um porco, disse Roger, feito numa caçada de verdade. Ou alguém fingindo que era o porco, disse Jack. Alguém podia se fantasiar de porco e aí representar. Sabe como é? Fingir que me derrubava e tudo mais. A gente queria um porco de verdade, disse Robert, ainda esfregando o traseiro, porque aí podia matar. Ou podia usar um dos pequenos, disse Jack, e todos riram. Ralph endireitou o corpo, ainda sentado. Bom, nesse ritmo, a gente não vai encontrar o que está procurando. Um a um, os meninos foram se levantando, ajeitando seus farrapos. Ralph olhou para Jack. Agora a gente sobe a montanha. Não era melhor voltar para encontrar o porquinho? Disse Maurice. Antes de escurecer? Os gêmeos assentiram com a cabeça, como se fossem um único menino. Isso mesmo! A gente sobe a montanha amanhã de manhã. Ralph olhou para o mar. A gente precisa acender a fogueira de novo. Mas você não trouxe os óculos do porquinho, disse Jack. Como é que vai fazer? Então a gente vai só ver se está tudo bem por lá. Maurice falou, hesitante, não querendo parecer covarde. E se o monstro estiver lá em cima? Jack brandiu a lança. A gente mata. O sol parecia um pouco menos quente. Jack fez um movimento de ataque com a lança. O que a gente está esperando?
Acho que se for pela beira da água, disse Ralph, a gente sai logo abaixo da parte queimada e de lá chega ao alto da montanha. Mais uma vez, Jack tomou a frente, ladeando o mar cegante em sua alternância de sucção e crescimento. E mais uma vez, Ralph começou a sonhar, deixando as dificuldades do caminho por conta de seus pés experimentados. Ali, porém, eles pareciam menos tarimbados do que antes. Na maior parte do caminho, os meninos eram forçados a caminhar bem junto às pedras nuas à beira do mar, avançando devagar entre elas e a abundância sombria da floresta. Havia pequenos penhascos a escalar, outros que podiam ser usados como trilhas, longas passagens onde precisavam usar tanto os pés quanto as mãos. Aqui e ali tinham de passar por pedras molhadas pelas ondas, pulando por cima das pequenas poças que a maré tinha deixado. Chegaram a uma larga rachadura que, como um fosso, atravessava a estreita faixa junto ao mar. Parecia não ter fundo, e contemplaram admirados aquela fenda escura onde a água gorgolejava. E então a onda voltou. A fenda ferveu à frente deles e um jato de espuma atingiu até os meninos que olhavam mais de longe, que ficaram molhados e reagiram aos gritos. Tentaram a floresta, mas a mata ali era densa e cerrada, os cipós trançados como os de um ninho. No final decidiram saltar a fenda, cada um esperando a água descer para dar seu pulo, mas ainda assim alguns tomaram o segundo banho. Depois disso, ficou aparentemente impossível seguir pelas pedras e resolveram descansar sentados, secando seus andrajos e contemplando os contornos destacados contra o céu das ondas que percorriam lentamente o comprimento da ilha. Encontraram frutas no santuário de uns passarinhos muito coloridos que pairavam no ar como insetos. E então Ralph disse que estavam indo devagar demais. Ele próprio subiu numa árvore, afastou parte de suas folhas e avistou o topo quadrado da montanha ainda bem ao longe. Tentaram avançar mais depressa pelas pedras e Robert sofreu um corte bem fundo no joelho. Depois disso, tiveram de reconhecer que por aquele caminho só podiam andar em segurança se fossem bem mais devagar. Seguiram em frente como quem escala uma montanha especialmente perigosa, até que as pedras se transformaram num penhasco irredutível, coberto por um trecho de floresta impenetrável e caindo verticalmente no mar. Ralph olhou para o sol, com ar concentrado. Fim da tarde, no mínimo, já passou a hora do chá. Eu não me lembrava desse precipício, disse Jack, abatido. Aqui deve ser o trecho da costa que eu não conhecia. Ralph concordou. Deixa eu pensar. A essa altura, Ralph não se encabulava mais de pensar em público e tratava cada decisão cotidiana como um movimento de xadrez. O único problema é que jamais daria um bom enxadrista. Pensou nos pequenos e em Porquinho. Imaginou nitidamente Porquinho solitário, encolhido num abrigo silencioso, exceto pelos sons dos pesadelos. Não podemos deixar os pequenos sozinhos com Porquinho, não a noite toda. Os outros meninos continuaram calados, mas ficaram por perto, observando Ralph. Se a gente fosse voltar daqui, ia levar horas. Jack limpou a garganta e falou com uma voz tensa e diferente. A gente não pode deixar nada acontecer com o Porquinho, não é mesmo? Ralph bateu nos dentes com a ponta suja da lança de Eric. Se a gente atravessar... Olhou à sua volta. Alguém precisa atravessar a ilha e dizer ao Porquinho que só vamos voltar depois de escurecer. Bill, incapaz de acreditar, respondeu. Atravessar a floresta sozinho? Agora? Só um pode ir. Simon se adiantou até o flanco de Ralph.
Eu vou se você quiser. É sério, não me incomodo. Antes de Ralph ter tempo de responder, deu um sorriso rápido, fez meia volta e entrou na floresta. Ralph olhou para Jack e, furioso, foi como se o visse pela primeira vez. Jack, e aquela vez que você deu toda a volta na ilha até a pedra do castelo? Jack se irritou. O que é que tem? Aquele dia, eu encontrei uma trilha dos porcos, com muitos e muitos quilômetros. Ralph assentiu com a cabeça e apontou para a floresta. Quer dizer que a trilha deve passar em algum ponto por aqui. Todos concordaram. Então é isso. A gente abre caminho pelo mato até achar uma picada. Deu um passo à frente e parou. Mas esperem um minuto. Aonde leva a trilha dos porcos? Para a montanha, respondeu Jack. Eu já disse, fez uma expressão de desdém. Você não quer ir para a montanha? Ralph suspirou, sentindo que o antagonismo crescia. Entendendo que era aquele o sentimento de Jack quando ele não estava andando à frente dos outros. Pensei que está começando a ficar escuro e a gente vai tropeçar para todo lado. A gente ia procurar o monstro. Vai ficar escuro demais. Por mim eu continuo, replicou Jack em tom hostil. E suba a montanha quando chegar lá. Você não? Ou prefere voltar para o dormitório e ir conversar com o porquinho? Agora foi a vez de Ralph corar, mas falou sem nenhuma outra intenção, com base na nova compreensão que Porquinho lhe tinha transmitido. Por que você me odeia? Os meninos se agitaram, tomados pelo desconforto, como se alguma coisa indecente tivesse sido dita. O silêncio se prolongava. Ralph, ainda acalorado e ofendido, foi o primeiro a se virar. Vamos lá! Saiu andando na frente e considerou-se em pleno direito de desferir fortes pancadas nos cipós emaranhados. Jack fechava a retaguarda, deslocado e imerso em seus pensamentos. A trilha dos porcos era um túnel escuro, pois o sol se deslocava depressa na direção do limite do mundo e, na floresta, as sombras nunca estavam longe. A trilha era larga e muito pisada, e os meninos seguiam por ela correndo. Logo, o teto de folhagem se abriu e pararam, com a respiração acelerada, olhando para as poucas estrelas que já despontavam em torno do topo da montanha. Pronto! Os meninos se entreolhavam sem saber o que fazer. Ralph tomou uma decisão. Vamos atravessar direto para a plataforma e subimos a montanha amanhã. Os meninos concordaram com murmúrios, mas Jack surgiu de pé a seu lado. Se você está com medo, é claro. Ralph virou-se para ele. Quem subiu primeiro na pedra do castelo? Eu também subi, e era de dia. Está certo. Quem quer subir a montanha agora? O silêncio foi a única resposta. Sam e Eric? Vocês? A gente devia ir avisar o porquinho. Isso! Avisar o porquinho que... Mas Simon já foi. A gente precisa ir avisar o porquinho se ele... Robert? Bill? Os dois já caminhavam direto para a plataforma. Não, claro que estivessem com medo, só cansados. Ralph virou-se para Jack. Está vendo? Eu vou subir a montanha. As palavras saíram cheias de maldade da boca de Jack, como uma maldição. Ele olhou para Ralph, seu corpo magro, retesado, segurando a lança como se o ameaçasse. Eu vou subir a montanha para procurar o monstro. Agora. Então a suprema ofensa, lançada em tom amargo e casual. E você? Diante disso, os outros meninos esqueceram sua urgência de voltar e se viraram para apreciar aquele novo atrito entre dois espíritos no escuro. A ofensa era boa demais, amarga demais.
cortante demais para ser repetida. Tinha atingido Ralph no momento em que seu ânimo estava relaxado, pronto para retornar ao dormitório e às águas paradas e amigas da laguna. Por mim, tudo bem. Atônito, ouviu sua voz soar contida e casual, a tal ponto que a amargura do desafio de Jack perdeu o gume. Se você não se incomodar, claro. Ah, claro que não. Jack deu um passo. Então, lado a lado, observados pelos meninos em silêncio, os dois começaram a subir a montanha. Ralph se deteve. Que bestas! Por que ir só dois? Se a gente encontrar alguma coisa, dois não vão dar conta. E ouviram o barulho dos outros meninos que se afastavam. Inesperadamente, uma silhueta se deslocou contra a corrente, subindo na direção deles. Roger? Eu? Então somos três. Mais uma vez começaram a subir a encosta da montanha. A escuridão parecia subir à volta deles como a maré cheia. Jack, que não falava, começou a engasgar e tossir. E uma rajada de vento fez os três começarem a tossir. Ralph sentiu-se cegado pelas lágrimas. Cinzas, a gente está bem na beira do trecho queimado. Os passos deles, assim como o sopro ocasional do vento, levantavam plumas de pó. Depois que pararam mais uma vez, Ralph, enquanto tossia, teve tempo de pensar na bobagem que estavam fazendo. Se não existia nenhum monstro, e era quase certo que não existisse monstro algum, nesse caso, estava tudo muito bem. Mas se houvesse alguma coisa esperando por eles no alto da montanha, o que eles três poderiam fazer, limitados pela escuridão e armados apenas com paus pontudos? Estamos sendo uns idiotas. E da escuridão veio a resposta. Preocupado? Irritado, Ralph sacudiu o corpo. Tudo aquilo era culpa de Jack. Claro que sim, mas nem por isso deixa de ser uma idiotice. Se você quiser desistir, disse a voz em tom sarcástico, eu vou em frente sozinho. Ralph percebeu o tom de zombaria e ficou com ódio de Jack. A ardência das cinzas nos seus olhos, o cansaço, o medo, tudo o deixava furioso. Pode continuar então. A gente fica esperando aqui. Silêncio. Por que não continua? Está com medo? Um borrão no escuro, a mancha que era Jack, separou-se deles e começou a se afastar. Pode ir. Até logo. A mancha desapareceu. Outra tomou o lugar dela. Ralph esbarrou em alguma coisa dura com o joelho e fez balançar um tronco carbonizado e áspero ao toque. Sentiu as cinzas que tinham sido a casca do tronco raspando a parte de trás do seu joelho e percebeu que Roger tinha sentado. Tateando com as mãos, instalou-se ao lado de Roger, enquanto o tronco continuava a balançar em meio às cinzas invisíveis. Roger, pouco comunicativo por natureza, não dizia nada. Não deu palpite sobre o monstro e nem disse a Ralph porque tinha decidido aderir àquela expedição insensata. Simplesmente sentou e ficou balançando de leve o tronco. Ralph escutou batidas rápidas e irritantes e percebeu que Roger estava batendo em alguma coisa com sua ridícula lança de madeira. E ficaram ali sentados. Roger balançando o tronco e batucando com a lança, impassível, e Ralph furioso. Em torno deles, o céu próximo estava carregado de estrelas, menos onde a montanha abria um buraco de escuridão. Ouviram um som de pedras soltas bem acima deles. O som de alguém que descia a encosta em meio à pedra ou à cinza. Então Jack os encontrou. Tremia e tentava falar com uma voz rouca que mal conseguiram reconhecer. Vi uma coisa no alto. Ouviram-no esbarrar no tronco, que balançou com violência,
Jack ficou calado por mais algum tempo e depois murmurou: "Prestem atenção, pode estar vindo atrás de mim." Uma chuva de cinzas se ouviu à volta deles. Jack se endireitou no tronco. "Eu vi uma coisa aumentando de tamanho na montanha." "Só pode ter imaginado", disse Ralph, abalado. "Por que o haveria de aumentar de tamanho assim? Que tipo de criatura?" Roger respondeu. E os dois outros tiveram um sobressalto, porque haviam se esquecido dele. "Um sapo!" Jack riu e estremeceu. Imagine se era um sapo, e ouviu um som também, um estalo, e aí a coisa aumentou de tamanho. Ralph se surpreendeu, nem tanto com a qualidade da sua voz, que estava firme, mas com o destemor da decisão que tomava. "Vamos até lá olhar." Pela primeira vez, desde que tinha conhecido Jack, Ralph sentiu que o outro hesitava. "Agora?" Sua voz respondeu por ele. "Claro!" Levantou-se do tronco e pôs-se a caminho, atravessando as cinzas e subindo rumo à escuridão, seguido pelos outros dois. Agora que sua voz física se calou, a voz interior da razão, acompanhada de outras vozes, fazia-se ouvir. Porquinho estava dizendo que ele parecia uma criança. Outra voz lhe dizia para deixar de ser idiota. E a escuridão, além daquela aventura desesperada, conferia à noite uma irrealidade do tipo que a pessoa experimenta numa cadeira de dentista. Quando chegaram ao último trecho da subida, Jack e Roger se aproximaram, convertidos em figuras reconhecíveis, não mais simples borrões de tinta. Por decisão conjunta, os três pararam e se acocoraram lado a lado. Abaixo deles, no horizonte, via-se uma faixa de céu mais claro onde, dali a instantes, a lua iria surgir. O vento soprou com força na floresta, colando suas roupas esfarrapadas em seus corpos. Ralph entrou em movimento. "Agora!" Seguiram em frente muito devagar, com Roger um pouco atrás dos outros dois. Jack e Ralph avançavam ao mesmo tempo, contornando juntos a base do topo da montanha. A extensão cintilante da laguna se abria abaixo deles, e mais além uma longa faixa branca que era o Recife. Roger juntou-se a eles. Jack sussurrou: "Vamos avançar de 4. Quem sabe está dormindo." Roger e Ralph seguiram em frente, dessa vez deixando Jack na retaguarda, apesar de toda a bravata das suas palavras. Chegaram ao topo do plano, onde sentiam a dureza da pedra contra as mãos e os joelhos. Uma criatura que aumentava de tamanho. Ralph encostou a mão nas cinzas frias e macias da fogueira e sufocou um grito. Sua mão e seu ombro se contraíram por efeito daquele contato inesperado. Luzes verdes de náusea se manifestaram por um instante e depois se apagaram no escuro. Roger estava logo atrás dele e a boca de Jack estava junto ao seu ouvido. "Ali, onde antes tinha uma abertura na pedra, como se fosse o lombo, está vendo?" O vento soprou mais cinzas da fogueira morta no rosto de Ralph. Não estava vendo a abertura no meio das pedras nem qualquer outra coisa, porque as luzes verdes apareceram de novo, agora mais fortes, e o topo da montanha se deslocava para um lado. Mais uma vez, de uma certa distância, ouviu o sussurro de Jack. "Assustado?" Nem tanto assustado como paralisado, congelado ali, incapaz de se mover, no alto da montanha que diminuía de tamanho e se deslocava para um lado. Jack escorregou para longe dele. Roger esbarrou em alguma coisa, com a respiração sibilante, e passou à sua frente. Ralph ouviu os dois trocando murmúrios. "Está vendo alguma coisa?" "Ali!"
À frente deles, apenas 3 ou 4 metros mais adiante, havia uma protuberância que parecia uma pedra grande, mas num lugar onde não devia haver pedra nenhuma. Ralph ouviu um som fraco de chocalho, vindo de algum lugar, talvez de sua própria boca. Usou de toda a sua força de vontade para reagir. Fundiu seu medo e seu asco numa sensação de ódio e se pôs de pé. E avançou 2 passos de chumbo. Atrás deles, a fina fatia de lua se erguera do horizonte. À frente, alguma coisa que lembrava um gorila grande estava sentada, dormindo com a cabeça entre os joelhos. Então o vento soprou mais forte na floresta. Houve uma confusão no escuro e a criatura ergueu a cabeça, exibindo para eles um rosto que era uma ruína. Ralph se descobriu dando passos gigantescos em meio às cinzas. Ouviu outras criaturas que gritavam e saltavam, arriscando manobras impossíveis na encosta escura. E a montanha ficou deserta, salvo pelas 3 varas pontudas abandonadas e por aquela coisa que mexia a cabeça.